Oi pessoal, hoje é dia 16 e então eu vou contar aqui a história da pessoa aqui do canal que harmonizou uma situação que a gente já vem acompanhando. Que é uma pessoa que tinha um namorado, já contei aqui algumas vezes. Ela tinha um namorado e ele pediu para ela não ficar na farra, bebendo muito e tal. E ela saiu, foi pra farra, bebeu muito, exatamente o que ele pediu. Geralmente é assim, não faça isso, a gente tira o não, né, e faz. Em vez dele falar, eu quero você assim, 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 ele falou, não quero que você faça isso e isso, ela foi lá e fez. E aí, claro, deu confusão. Os amigos pegaram o celular dela, mandaram uma mensagem para ele, que ele era um corno, que é outro tema que dá, outra história que dá um tema para um vídeo, porque que a pessoa não pode se divertir e que papel de amigo é esse que chama uma pessoa de corno porque a namorada está se divertindo com eles. Bom, mas vamos ao assunto de hoje. E aí ele brigou com ela, lógico, ficou com muita raiva, ela ficou apavorada, em pânico, muito chateada, desesperada e queria de qualquer forma resolver essa questão. Mas uma questão dessa não se resolve no desespero. Uma questão dessa tem que ter muito sangue frio para resolver, porque apareceu toda a confusão. Ela estava provocando ele, ela estava testando, ela tinha dúvida em relação ao namoro, o que ela fez, o que aconteceu. Muitas entendimentos vão vir à tona, ou muitas emoções vão vir à tona para a gente ter um entendimento disso. E aí ele bloqueou o contato dela em todas as redes dele e ela teve que engolir isso. O que aconteceu é que ela passou a não dormir direito, a ficar muito ansiosa e brigar com essas situações. Eu não posso não dormir, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer as coisas, eu não posso ficar com sono de dia, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É o tipo de conversa errada, equivocada com um problema e com a gente mesmo. O que a gente precisa fazer numa hora dessa é aceitar tudo. Aceitar que não vai conseguir dormir, ficar ali ouvindo a nossa ansiedade, ficar com sono de dia, porque o sono de dia nos protege de fazer bobagem, mais bobagem. O sono de dia deixa a gente mais lento, para a gente não ficar repetindo as coisas. E aí, mesmo que eu tenha que trabalhar, eu vou trabalhar com mais calma. Quem sabe um trabalho com mais calma me mostra até que eu estou fazendo muita coisa à toa, que eu posso fazer menos coisas e chegar no mesmo resultado. Quem sabe eu estou precisando mudar algumas coisas. E esse sono está ali para me falar sobre isso. Então, tomara que não seja a mulher lá que não gosta de cachorro. Pararam ali. Aí, no final, ele acabou entrando em contato. Achei muito interessante que ele tinha falado assim, mandou uma mensagem antes falando, eu não quero conversar. Então, por que quer? Olha o não de novo, que não tem importância o não. A gente exclui o não. A PNL, Programação Neurolinguística, ensina muito isso. A gente não processa o não. Eu não quero conversar, significa que eu quero conversar. Então eu falei para ela, fica calma, ele vai voltar, ele vai conversar. E aí, esse fim de semana ele mandou uma mensagem, vou passar aí. E ela ficou louca. Ela ficou louca, começou a ter diarreia sem parar. E aí começa novamente uma guerra interna. Por que eu estou tendo diarreia? Eu nunca tive diarreia. Por que eu estou tendo diarreia desse tanto? E não sei o quê. Ao invés de conversar com a diarreia. A diarreia é uma proteção. A diarreia estava liberando um mundo de emoção que ela não estava conseguindo digerir de uma vez só. Que ela precisava digerir devagar. Então a diarreia estava soltando aquilo tudo para ela ficar mais tranquila, para ela ficar vazia e poder conversar com ele. Outra coisa, ela queria
nessa emoção toda, ela ia falar sem parar. E falou para mim, ele é mudo. Porque eu falei, deixa ele falar. Não, ele é mudo. Então deixa o mudo ficar mudo. Deixa ele com o tempo dele, não entope ele com a sua ansiedade, deixa ele ficar mudo do seu lado e quando você sentir que ele acalmou, que está tudo bem, aí você fala. Então ela fez assim, eles se encontraram e o mudo falou durante 1 hora. Falou e ela ficou quieta, recebendo, acolhendo, entendendo que ela tinha que ficar com essa postura, porque ela tinha feito a confusão toda. Então, ele falou durante 1 hora e no final dessa 1 hora o que aconteceu? Ele sorriu para ela. Ele sorriu para ela e ela disse que foi a noite mais linda dela. Que se fosse antes, ela ia falar sem parar. Se fosse antes, eles iam brigar sem parar. Se fosse antes, ia ser um inferno, que ela nem entendia se gostava ou não, porque eles brigavam muito. Então, ela harmonizou uma situação, que é o exercício de hoje. A gente harmonizar as situações que estão desarmônicas. O nosso esforço no mundo é para isso. E o que acontece quando uma pessoa faz isso? Ela acalma o outro, ela me acalma, porque quando eu escuto uma história dessa, eu me emociono e sinto que eu posso confiar nas nossas decisões. Ela provavelmente vai te acalmar, vai trazer esperança para todos nós. E é isso que o Grabovoi fala, que quando para a gente criar a nossa vida e a de todos ao mesmo tempo. Quando a gente harmoniza uma situação, a gente harmoniza o mundo. Pequenininho que seja, uma gota que seja, mas aquela gota não é mais ruído. Aquela gota é harmonia, é música. É esperança, é tranquilidade para nós todos, para o futuro, para a sobrinha dela que está aprendendo a viver e não vai precisar brigar com todas as pessoas e morrer de ansiedade. Vai poder entender que ela tem escolha e que as atitudes dela podem mudar, podem harmonizar uma situação. Então é esse o exercício de hoje. Ele é complicado? De certa forma é, porque a gente tem que aceitar e conversar com todos os elementos. Por outro lado, ele é simples, porque ele é possível, porque está na nossa mão, porque nós temos esse poder. Não é o dinheiro, não é o médico, não é o status, o sucesso, nada disso. É É o silêncio, é conversar consigo mesmo, é uma escolha, a clareza e a escolha. Se eu tenho muito dinheiro e não tenho essa clareza, eu continuo no inferno. Ter dinheiro é bom, mas se eu tenho clareza, eu posso até não ter dinheiro, que eu vou conseguir me virar com o que eu tenho. Se eu tenho só o dinheiro, eu não tenho essa clareza, não vai satisfazer a minha vida. Claro que é bom ter dinheiro, mas mais importante é ter clareza, escolha e decisão, que é o que ela fez. Ela percebeu, ela conseguiu entender que ela era o agente que harmonizava aquilo ali, e harmonizou. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um beijo.